Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma formação pela Diretoria de Ensino de Mauá, equipe dos anos iniciais. Sou PCNP Roberta e darei início ao nosso encontro de hoje. Mas antes, gostaria de lembrá-los que a nossa interação será pelo chat. Ressalto também que não esqueçam de preencher o formulário para avaliar a nossa formação. O link está abaixo da descrição do vídeo. O objetivo desse formulário é aprimorar e qualificar o nosso trabalho de acordo com as expectativas de todos vocês, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, o tema a ser abordado na TPC de hoje é produção de texto, com foco na reescrita. Sabemos que esse conteúdo é complexo e requer muito estudo, porém, não deve se esgotar por aqui. Discuta com seus colegas na escola as possibilidades elencadas nesse encontro. Para abrir a nossa formação, trouxemos uma frase de Emília Ferreiro para reflexão. Emília Ferreiro nasceu em 1936 em Buenos Aires, Argentina. É psicóloga, pedagoga e pesquisadora radicada no México. Através da psicolinguística, desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e a escrever. Ela traz a seguinte citação: nenhuma criança chega à escola ignorando totalmente a língua escrita. Elas não aprendem porque veem e escutam, ou por ter lápis e papel à disposição, e sim porque trabalham cognitivamente com o que o meio lhes oferece. Emília Ferreiro. Bom, de acordo com essa citação, podemos perceber, segundo Emília, as crianças já possuem alguns saberes sobre a língua escrita, e elas não aprendem pelo simples fato de ler, escutar ou até mesmo possuir lápis e papel, mas vão aprender a partir das condições oferecidas. E sabemos, enquanto professores, que boas intervenções é importante nesse processo de aprendizagem. A seguir a nossa pauta: contextualização, objetivos, prática de produção de texto, reescrita, condições didáticas para a reescrita, análise do projeto, reescrita de contos de fada, segundo ano, modelização do trabalho de produção de texto com adaptações para o ensino remoto. Assim como em outras formações, trouxemos trechos de vídeos para compartilhar com vocês práticas que estão sendo utilizadas pelos professores no ensino remoto, com foco na produção de texto, ok? Contextualização. Dando continuidade às nossas formações, nesse encontro estaremos discutindo os procedimentos, atitudes e conceitos envolvidos na produção de texto, com foco na reescrita no contexto do ensino remoto. E teremos como objetivos discutir sobre o que é reescrita e sobre as condições didáticas para o trabalho com essa atividade, refletir sobre o papel da reescrita na formação de alunos produtores de textos, o trabalho da reescrita para o ensino remoto. E para aquecer e enriquecer a nossa discussão, faremos 2 questionamentos a vocês. Considerando suas experiências de estudante e formador relacionados ao ato de produção de texto, comente sobre as questões a seguir. A primeira questão: quais são os desafios enfrentados por uma pessoa ao produzir um texto? E a segunda questão: quais são os aspectos imprescindíveis para quem escreve? Daremos 1 minutinho para que vocês respondam, interajam conosco no chat. Vamos participar?
Muito bem, pessoal. Agradecemos a participação de todos vocês. Excelentes contribuições. A seguir, faremos uma sistematização com algumas ideias. Dentre elas, destacamos alguns desafios. Conhecimentos prévios. Aqui, nós colocamos os conhecimentos prévios, levando em consideração que a pessoa que está produzindo o texto precisa saber sobre o que vai escrever, ok? Precisa organizar a sequência de ideias, mantendo a coerência. Daí, talvez, um dos grandes desafios, pois a pessoa ela precisa pensar que outras farão a leitura desse texto. Então, manter as ideias sequenciadas e organizadas vai manter o texto coerente. E não é uma tarefa muito fácil, não é mesmo? Outra questão é a escolha do vocabulário. Devemos ter muita preocupação no momento dessa escrita, e manter o vocabulário adequado ao texto que está sendo escrito é importante. Outra questão é o portador do texto, onde ele será publicado. E aqui cabe lembrar que o portador do texto é o local onde se materializa o gênero, e ele pode ser feito de forma física ou virtual. Levando em consideração esse momento de distanciamento social e o trabalho remoto, nós temos aqui algumas opções, sendo eles blogs, sites, e-mails, várias outras ferramentas que estão sendo utilizadas, e de forma física, cartaz, panfleto, revista, jornais, agenda, dicionário e muitos outros. E outra questão fundamental é se preocupar com a linguagem que se escreve. Sabemos que para cada gênero tem uma forma de se escrever. Então, nós precisamos ter aí o cuidado, a preocupação, e é um desafio grande também, de manter a linguagem que se escreve. Bom, tendo em vista a segunda questão sobre os aspectos imprescindíveis para quem escreve, devemos nos lembrar que sempre que escrevemos ou falamos, isto é, produzimos um determinado texto oral ou escrito, acionamos até mesmo inconscientemente determinadas representações sobre o contexto de produção. Segundo Katia Bracklin, essas características da situação na qual esse texto vai circular, o produtor de texto precisa pensar sobre eles. Quais são? O público-alvo, ou seja, o interlocutor. A finalidade colocada para o texto, ou seja, para que esse texto está sendo escrito? O lugar social do qual falará, para quem? O gênero no qual o texto se organizará, o quê? E a questão do portador, o local de publicação, onde será que esse texto vai ser publicado? Muito bem, pessoal. E depois de todos esses desafios que a Roberta nos colocou, vamos refletir um pouco sobre a reescrita? Gostaríamos que respondessem essas duas perguntas interagindo pelo chat. O que você entende por reescrita? Por que ela é importante? Daremos um minutinho só. Vamos lá? É isso mesmo, pessoal. Muito obrigada pela interação. A reescrita é a estratégia que utilizamos para ensinar os nossos alunos a produzirem textos. E por que ela é tão importante? Porque na reescrita, o conteúdo temático ele já está dado.
Desta forma, quando as crianças forem produzir o texto, elas não vão precisar pensar o que escrever, e sim como escrever. Neste momento, essa característica é um facilitador para a aprendizagem das crianças. Vamos ver o que nos diz a formadora Beatriz Gouveia. Reescrita é uma atividade que se parte de um enredo conhecido para criar uma nova versão. Reescrita é a visão pessoal de um texto-fonte conhecido e não memorizado. Não é a escrita do texto que a criança tem de memória. Eles conhecem o enredo, mas escrevem criando uma versão própria. É muito importante que a gente tenha clareza para que a gente não cometa equívocos em relação a uma outra situação didática muito utilizada com os pequenos, que é a escrita de texto de memória. Aquela situação em que a gente pede para os alunos memorizarem, né, eles precisam saber de memória e depois a gente pede para eles escreverem, né, seja uma parlenda, uma cantiga ou uma quadrinha. Neste caso, o objetivo do professor está em verificar como o aluno está pensando o sistema de escrita. Então, é uma situação diferente. Já no caso da reescrita coletiva, o objetivo, a intencionalidade do professor é ensinar o aluno a produzir um texto. Né? Então, ele quer ensinar o aluno a se apropriar da linguagem que se escreve, do planejamento, da textualização, da revisão. Então, a intencionalidade dele é diferente. É por isso que a gente não pede para os nossos alunos reescreverem poesia, notícia, cantiga, porque ao se colocarem para reescrever esse tipo de gênero, eles vão escrever o que eles têm de memória. E, no caso da reescrita, o nosso objetivo não é esse. A gente pode, até numa outra situação, pedir para os alunos produzirem uma poesia, produzirem uma notícia, mas aí é uma outra história, é uma produção de autoria. Quando a gente fala em reescrita, é uma outra situação. A intencionalidade do professor é realmente ensinar o aluno a produzir textos, tá certo? E agora nós trouxemos as contribuições da professora Kátia Bracklin em relação à importância da reescrita. Então, ela diz aqui que a partir dessa situação didática, os alunos aprendem a linguagem escrita, aprendem o que é, né, a textualização, fazer a textualização. E ela diz aqui, modelizar procedimentos de textualização. Nesse caso, a gente fala da reescrita coletiva, que o professor ele usa aquele movimento metodológico e, a princípio, ele faz a reescrita coletiva, né? Para que todos se apropriem, aquele momento em que ele é o escriba e os alunos ditam para ele essa reescrita. Então, nesse momento, ele está modelizando todos os procedimentos de textualização. E as práticas dos procedimentos de textualização é a planificação, a revisão processual e a revisão posterior. Nós, adultos experientes, quando vamos escrever, produzir um texto, a gente faz todos esses procedimentos mentalmente. Mas, numa situação de ensino, a gente precisa ensinar as crianças passo a passo. E, por fim, ensina as crianças a coordenarem os diferentes procedimentos escritores, que é tudo isso que a gente já falou. Então, quando o professor está lá na frente e ele escreve uma parte, aí ele relê aquela parte e ele ajusta, ele revisa, ele corrige, coloca uma palavra melhor, e depois novamente, todos esses procedimentos, os alunos estarão aprendendo nessa situação de reescrita coletiva. Uma estratégia muito potente para aprender a textualizar. E agora, sabendo de tudo isso, vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso contexto atual. Nós trouxemos aqui a sequência didática do segundo ano, que é a reescrita de contos de fadas. Então, no quadro, nós temos as 4 etapas e as atividades relacionadas a essas etapas. Tem a leitura compartilhada do conto, feita pelo professor, uma análise criteriosa das personagens,
seguido do reconto para poder fazer a produção reescrita e o planejamento. E, por fim, a revisão da reescrita. A seguir, nós vamos ver como podemos fazer isso no ensino remoto. Vamos lá, pessoal? Após as discussões realizadas sobre reescrita, sua importância e o foco do trabalho, veremos a seguir alguns trechos de vídeos que mostram possibilidades para que, mesmo em tempos remotos, esta situação de aprendizagem tão significativa não seja deixada de lado. E é importante ressaltar que há necessidade deste trabalho desde o primeiro ano. Então, são trechos de uma situação de aprendizagem do projeto didático Aprender a Reescrever. Todas as habilidades trabalhadas constam na BNCC e Currículo Paulista. O foco é ensino e aprendizagem de práticas de produção de texto com apoio, onde o professor será o escriba, contempla todas as operações envolvidas para a produção textual, e ele está sendo desenvolvido com 2 turmas de 2º ano na rede municipal de São Paulo. Ele terá o seu processo ao longo de todo o 2º semestre. Nossa intenção aqui é oferecer bons modelos e possibilidades do trabalho. Os trechos a seguir foram retirados da live Práticas de Alfabetização no Contexto Remoto, sob a supervisão da professora Thelma Vaz e Regina Scarpa, em 30/6, ela foi realizada pelo Instituto Vera Cruz. Ela vai apresentar o trabalho com produção de texto e o seu desenvolvimento. E o foco é a necessidade de aprendizagem dos alunos. Como eu disse, é muito importante que os alunos participem dessas situações de aprendizagem e aprendam sobre a linguagem que se escreve. Então, vamos ao primeiro trecho. Por que trabalhar por projetos? Qual as vantagens de se trabalhar com reescrita? Por que ensinar as crianças o que ensinar para as crianças numa proposta como essa? Então, aqui eu elenquei 5 itens, né, que não estão nem organizados em ordem de um é mais importante que o outro. Foram coisas que nós consideramos importante retomar. Então, primeiro que a escolha do conto tradicional é porque os contos são universais, eles circulam nas famílias há gerações, né? Eles são conhecidos, eles trazem um universo lúdico, muitas vezes o enredo as crianças já conhecem, né? Outro aspecto, e aí em relação à linguagem e à aquisição do sistema, é que aprender a escrever é ir muito além de compreender o sistema alfabético. É aprender sobre a linguagem escrita, né? A proposta de reescrever um texto a partir de um texto-fonte possibilita que as crianças compreendam, por exemplo, que há muitas formas de escrever o que se quer escrever, inclusive que essas escolhas sobre a forma de escrever depende do que eu estou escrevendo, para quem, com que objetivo, que é um pouco do que eu digo aqui, garantir o contexto de produção, né? Voltar nisso. E, por fim, né, possibilita que as crianças avancem nos seus conhecimentos relativos ao processo de produção textual, tais como planejar o que vai escrever, escrever de fato, revisar enquanto se escreve, ao final, ajustar o contexto de produção que foi definido, consultar o texto-fonte, entre outras coisas que são artifícios de um leitor, de um escritor, por exemplo, proficiente, certo? Bom, quando a gente fala em propósito, em projeto didático, a gente tem que ter muita clareza sobre a situação comunicativa em que ele está inserido. Mesmo porque caberá aos professores sempre tomarem decisões durante o projeto, tendo como referência o que se quer ensinar para as crianças dentro daquela proposta. Então, aqui no nosso propósito didático, nós elencamos como principal a aproximação e o uso que as crianças podem fazer da linguagem escrita, que aprender a produzir texto, eles vão aprender a produzir textos ampliando os conhecimentos relativos à proficiência escritora,
considerando o contexto de produção. Então, o que, para quem, para quê, onde será publicado, onde irá circular. E o nosso propósito comunicativo, o nosso produto final do projeto, é a produção de um livro digital, né, gente? Porque não dá para ser de outra forma nesse momento, com a reescrita dos contos tradicionais para serem compartilhados entre as turmas de primeiro ano da nossa escola, no Facebook da nossa instituição de ensino e para as turmas do primeiro ano do Instituto Acaia, que é a turma da Karina, que fez a live maravilhosa da semana passada aqui com a gente. No próximo vídeo, veremos então como foi desenvolvido o projeto e as etapas de todo o processo. E um processo que é bom lembrar que ainda está em andamento com as turmas citadas. Então, a professora Rafaele vai nos contar como foi a elaboração e planejamento desse projeto. Para esse projeto, nós usamos uma metodologia diferente, afinal, ele está sendo desenvolvido integralmente de forma remota. E aí, nós tivemos algumas coisas, algumas novidades, né? Pensar nesse formato, claro, dá um trabalho um pouquinho maior, mas também nos possibilita uma forma nova de ensinar. Então, por exemplo, nós apostamos em algumas etapas do projeto, nós apostamos em videoaulas. Então, essas videoaulas gravadas pelo YouTube e postadas no Google Sala de Aula. Nessa videoaula, apesar de não ter uma interação direta com as crianças, poderia haver uma interação posterior. Então, por exemplo, a gente leu, né, Ana e eu, Rupenstein, né? Eu espero que fale assim, há muitas versões. E quando nós lemos, nós pedimos para as crianças gravarem vídeos, mandarem para a gente como que elas leriam o nome do duende, né? Então, a gente sempre propunha alguma interação, mesmo que não fosse na hora, né? Outra estratégia que a gente usou, que a gente mais usa, é a aula ao vivo, a live, né? Com a ferramenta do Google Meet. Vocês vão ver que eu estou usando toda a plataforma do Google. Google me nota, tá bom? E a estratégia dos documentos editáveis, que são aqueles que nós podemos mexer, mas as crianças também. Então, nós usamos Google Formulário para pesquisa do conto a ser escolhido, nós usamos o Google Docs para elaboração de uma lista coletiva da turma. O projeto, ele teve início no começo do mês mesmo de junho. Então, como vocês podem perceber, ele não foi encerrado ainda, porque é um projeto longo, muitas etapas são previstas, né? E eu trouxe aqui para vocês um quadro geral da organização para explicar um pouco o movimento que a gente fez, até para vocês entenderem as cenas que vocês verão nos vídeos editados para essa live, tá? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi a leitura pelo professor de contos tradicionais. Nessa etapa do projeto, nós escolhemos contos bem escritos, né? A Ana e eu. Nós também consideramos o que eles gostariam de ouvir, então nós abrimos uma pesquisa, compartilhamento com a turma do produto final, considerando a citação comunicativa, nós já fizemos como? Nós fizemos numa live, né? Porque a gente queria ver a reação deles, queria ver como que ia ser, se eles iam topar, se eles iam achar legal ou não. Num terceiro momento, nós fizemos a análise de trechos com foco na linguagem, né? Então, nós escolhemos um conto que a gente já tinha lido e fizemos a análise. Depois, o conto a ser reescrito pela turma, também através de um Google Formulário, e depois da escolha, nós validamos na live se aquele conto seria adequado. Em seguida, levantamos os principais acontecimentos da história em ordem cronológica, de forma que a história não fosse prejudicada, né? Então, o que a gente tem que dar conta para que aquela história seja mesmo o Gato de Botas, que foi o Gato de Botas o vencedor nas duas escolas que eu trabalho. A partir dos principais acontecimentos, nós fizemos o reconto oral do trecho citado ao professor. Aparece um pouquinho da revisão no processo, que às vezes até eu mesmo vou dizendo, mas
será que não vai ficar repetitivo se a gente colocar gato de novo? Né? Será que não tem um jeito melhor da gente colocar? Ele quem? Então, eu vou fazendo algumas perguntas, mas ainda com uma revisão bem simples, né? Porque vai ter um processo de revisão do texto final. Por fim, vai ser, quando nós chegarmos lá, né? Daqui a uns meses, teremos a edição do livro, com as ilustrações, produção de capa, entre outras. Tá certo? E a partir de agora, vamos conhecer os alunos da professora Rafaele. Vamos ver como ela trabalhou a retomada do propósito comunicativo e a relevância desse projeto junto aos seus alunos. Vamos ver os aspectos levantados e como eles lidaram com essas informações. O importante é a gente saber se vocês acham esse conto adequado para os primeiros anos. Vocês acham que eles vão gostar? Quem quer falar? Levanta a mão. Então, abre primeiro a Júlia o microfone, depois a Lorena e depois o Miguel. Tá bom? Pode falar, Júlia. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Esse conto que a gente botou vai ser o que a gente vai fazer todos juntos? Isso mesmo, nós vamos fazer todos juntos. Eu acho que o Gato de Botas, ele é bem legal para os primeiros anos, bem divertido. Eu acho que eles vão gostar bastante. Você acha que é uma história diferente, que eles também não conhecem? Talvez seja o filme, né, do Shrek, que ele aparece? Eu acho. Bem. Sara, quer falar, Sara? Você acha uma boa escolha o Gato de Botas, Sara? Sim, Pro. Mas a gente vai fazer mesmo nas nossas aulas online? Sim, essa é a ideia. A gente vai fazer. Você vai ver, vai ficar super legal esse livro. O Samuel. Eu achei que só quando acabar a pandemia a gente ia poder fazer o livro. Não, nós vamos lançar o nosso livro virtual. Tá todo mundo esperando. Gente, nós não podemos esperar o coronavírus. O coronavírus não pode parar o nosso cérebro de trabalhar, certo? Lorenzo, conta pra gente o que você quer falar sobre esse conto. Eu acho esse conto bem legal, porque esse conto não tem princesas, não tem príncipe, não tem castelo, e ele nem é de menino nem de menina, ele é juntado, entendeu? Você acha que ele atende que todo mundo vai gostar, independente de ser menino ou menina? Então, olha só. Esse é o trecho que a gente vai reescrever hoje, tá bom? Só do começo até o Palácio Real, para não ficar muito cansativo. E no próximo trecho do vídeo, acompanharemos como a professora desenvolveu o reconto com seus alunos. Ela iniciou o reconto, porém ela percebeu que alguns alunos ainda necessitavam de algumas orientações, eles precisavam de maior apoio para essa realização. Então, ela concluiu, ela continuou o reconto, mesmo sabendo das necessidades e apoio dos alunos, e ela retomou o reconto no segundo momento, um reconto do mesmo trecho. Mas fica muito claro de observarmos o avanço que eles tiveram neste momento de realização. Então, era a intervenção que eles precisavam da professora para dar conta dessa situação. Então, observem esses detalhes. Agora que a gente já lembrou a história, já planejou os principais acontecimentos, já elencou os principais acontecimentos, a gente vai fazer o reconto oral. Então, cada um vai contar um pedacinho da história, como se a gente estivesse fazendo uma contação para o primeiro ano. E aí ela vai chamar outra criança que vai continuar até a gente chegar na parte em que o Gato de Botas leva para o rei a caça. Tudo bem? Então, eu vou começar. Era uma vez um lavrador
que trabalhava muito em seu sítio. Ele não era rico. Tudo que ele ganhava era para sustentar a sua família. Um dia, o que aconteceu com esse lavrador, Pedro? Ele morreu. O que mais? Um dia ele morreu e... Deixou o sítio pro mais velho. Deixou heranças. Gabriel, o que o filho mais velho ganhou? Sítio. Então, conta, fala, para o filho mais velho. Para o filho mais velho, levou uma herança. O que ele ganhou de herança? Deixa eu pôr aqui para te ajudar. Um sítio. Um sítio. Ele ganhou um sítio de herança, muito bem. Alice, você é a próxima. O segundo filho... Onde tá? Onde tá a professora? Aqui? Uhum. Para o segundo filho, o burrinho para... Peraí, ó. A prova quer que você leia. Olha para mim. É que você tá olhando para mim, né? É que tá na tela do lado, né? Entendi. Ó, para o segundo... Então, a gente tá contando. Então, ali é só uma dica. Então, deixou de herança. Para o filho mais velho, o lavrador deixou o seu sítio. Para o filho do meio, o lavrador deixou um burrico. E para o filho caçula, o homem deixou... Então, vai. Pode chegar até o gato aqui. O filho mais do meio, o que ele deixou? Para o segundo burrinho. Um burrinho. E para o seu filho mais novo, o pai deixou um gato. Agora a gente precisa falar como é que o filho se sentiu ao receber um gato. Luiz Garrido. Ele se sentiu triste porque ele só ganhou um gato. Alice quer começar. Pode começar, Alice. O resto, deixa o microfone fechado. E aí, quando eu falar, Alice, passa para... Aí a próxima continua. Era uma vez um sitinho que não existia. Aí o dono de lá morreu. O filho, ele deixou uma herança para cada um. Pro filho mais velho, ele deixou o sítio. Pro filho mais ou menos, ele deixou um burro. E pro filho mais novo, ele deixou um gato. Muito bem, Alice. Continua, Gabriel. Quando ele ganhou o gato, como é que foi? Ele falou assim, o que eu vou fazer com esse gato? Eu vou comê-lo? E o gato falou, não me coma, patrãozinho. Ótimo, Gabriel! Continua, Luísa Garrido. O gato disse, não me coma, patrãozinho, eu tenho um plano. Aí o jovem resolveu concordar com o gato. Aí o gato disse, só me dar botas e um saco que eu resolvo o resto. E no próximo trecho, nós acompanharemos como a professora Rafaele realizou o ditado ao professor. E durante essa situação de aprendizagem também ocorreram momentos de revisão, então o que chamamos de revisão em processo. Vamos observar que mesmo em tempo remoto, a professora Rafaele viabiliza formas dos alunos fazerem ditado ao professor. Observem quanta riqueza e quantos detalhes são abordados ao longo dessa produção. Autores, né? Vou escrever aqui, ó. Escritores. Quem são os escritores? São os alunos, não sou eu, são só vocês. Segundo ano A. Ai! Arrasamos! É assim que começa um livro.
Vamos lá. Quem vai começar a meditar o livro? Agora que a gente já lembrou a história toda. Pode começar, Júlia. Era uma vez um moleiro que Será que ele era moleiro mesmo? era... Ah, não, É? labrador. Lavrador. Um labrador que todo dia ele ia trabalhar para sustentar sua família para os comerem. Um dia ele faleceu e deixou sua herança para os 3 filhos. Deixou uma herança para os 3 filhos. Vai, Sara. Então, Então. ele deixou a herança. Ele quem, meu amor? O lavrador? O labrador, Ah, o pai da criança. o pai. Então, o pai Deixou a herança para cada um deles. Um pouquinho dele. Peraí, vamos ver se não está repetitivo. Era uma vez um lavrador que todo dia ele ia trabalhar para sustentar sua família, para eles comerem. Um dia ele faleceu e deixou uma herança para os 3 filhos. Então, o pai deixou a herança, está muito repetitivo aqui. Como que a gente pode escrever, Lorena? Pode. Não precisa ter o então, mas pode ser. O pai. Pode falar. Ele deixou o mais velho, ele deixou a fazenda. Peraí. Então, ele deixou para o filho mais velho uma fazenda, a fazenda. Para o filho do meio, ele deixou o burrinho. E para o mais novo, ele deixou o gato. Lorenzo. Então, o que acontece? Eu acho que o filho mais velho deixou a fazenda, tá escrito, eu acho que fazendo. Arrumado. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Ó, olha aqui o que vocês planejaram, ó. Um lavrador trabalhou muito a vida toda. Esse daqui, a Júlia já falou. Morreu e deixou herança para os filhos. Também já falou. Para o filho mais velho, deixou a fazenda. Já falaram. Já escrevemos sobre isso. Para o do meio, deixou um burrinho. Já falamos também. Para o mais novo, recebeu um gato. Também já falamos. Aí estamos nessa parte de como o filho mais novo recebeu o gato. Nos trechos apresentados, pudemos observar a importância dos momentos de interação e quanta aprendizagem é possível oportunizar aos nossos estudantes. Mesmo os familiares que estavam ali presentes, em alguns momentos, davam dicas, falavam, participavam. E a professora Rafaele, ela valida essa participação, ela valoriza a interação. Ela sabe que os alunos pequenos sempre têm um familiar junto, presente e incentiva isso, porque ela percebe o quanto pode auxiliar nessa aprendizagem. Então, as etapas e sequência do trabalho aqui apresentadas, elas mostram as situações realizadas para realizar a situação descrita do primeiro trecho da história escolhida. E é bom a gente ressaltar que todo esse movimento, que todo esse processo vai ocorrer a cada trecho. Então, quando eles derem continuidade, novamente vai ter um planejamento da próxima parte da história, vai ter um reconto oral, vai ter o levantamento dos fatos importantes, vai ter o ditado ao professor. Então, em cada trecho, esses movimentos serão repetidos. Por isso, ele demora para ser desenvolvido ao longo de todo um semestre. E assim são os nossos projetos no Ler e Escrever. Também demoram todo um semestre para que a gente consiga desenvolver o projeto de produção proposto. Mas é nessa concepção, é nessa ideia que nós precisamos trabalhar.
Então, nestes vídeos, nós trouxemos para vocês uma possibilidade de trabalho mesmo neste tempo e aproveitar e tentar fazer com que os nossos estudantes sejam oportunizados a essas aprendizagens. Então, vamos dar continuidade com a Elaine no próximo slide. Agora iremos falar das 5 operações que são centrais na produção textual. Cada uma delas refere-se a uma situação de comunicação que guia a escolha de uma base de orientações para a produção de um gênero textual de referência, seja um conto, uma fábula, entre outros. A primeira operação é a contextualização, que é recuperar as características da situação de comunicação de modo a produzir um texto coerente. E é esta coerência que tornará mais adequado para que cumpra sua finalidade. Ou seja, é necessário recuperar o contexto de produção, como falou muito bem a Roberta e vimos no vídeo da professora Rafaele. Está ligado à função social. Sempre temos que garantir todas essas informações para o aluno. O que será escrito, qual é o conteúdo e o gênero, para quê, qual é a função comunicativa, onde, qual será o portador, o local que será publicado, para quem, qual é o destinatário. Quanto mais clareza eles tiverem sobre essas informações, maior qualidade terá o texto deles. Por exemplo, se eu vou escrever um relatório para a supervisora, toda a produção estará relacionada com o interlocutor e com a finalidade do texto, com o gênero. Será um vocabulário mais formal, mais ajustado a esta função, ao passo que se eu for passar uma informação para uma colega de trabalho, o texto será informal. A segunda operação é o desenvolvimento dos conteúdos temáticos, em função do gênero, elaboração e tratamento das informações, fatos, tomadas de posicionamento ou a criação de uma trama, dependendo de qual for o gênero no qual o texto se organizará. A diferença é que na produção de autoria, o conteúdo temático fica por conta do escritor. Em função do gênero, ele vai desenvolver o conteúdo temático e criar uma trama. Já na reescrita, o conteúdo temático já está dado e o aluno só precisa pensar em textualizar. Por isso, é uma estratégia muito utilizada quando o aluno está no processo inicial de produzir textos. A terceira operação de produção de texto é a planificação, de Noyle e Dawes, 1987, que é organizar o texto parte a parte, ou seja, a definição que serão as partes, em que ordem elas virão no texto, de que maneira se articularão e quais relações serão estabelecidas entre elas. No caso do conto, ela se organiza de forma temporal, estabelecendo relações de causalidade entre as partes, que auxiliou o reconto dos alunos no vídeo que vimos. Outro ponto importante de se colocar é em relação a tomar cuidado para, neste momento, não textualizar. É importante que seja na forma de palavras-chave, que auxiliarão os alunos, tanto no reconto quanto na textualização. A quarta operação é a textualização. Fayol e Shinolin, 1987. Que é elaborar o texto utilizando os recursos da língua, compreendendo a produção de texto em si e considerando a progressão temática, a coesão, a coerência, o emprego dos recursos da língua, a seleção de palavras e enunciados. Como vimos muito bem no vídeo realizado pela professora Rafaele, que através do Meet, utilizando o Word no lugar da lousa. Se fosse no presencial, também poderíamos utilizar o Datashow para projetar, utilizando o computador. Essas ferramentas nos possibilitam, mesmo nesta fase, ir relendo e realizando alterações de forma simples e fica registrado para a próxima etapa. Caso a produção esteja sendo realizada graficamente pelo aluno, também envolverá os conhecimentos relativos à compreensão do sistema de escrita e à ortografia. A última operação é a revisão do texto. Fabre e Coll, 2002. É a leitura para revisão global. Trata da releitura, da revisão, da reescrita de textos durante a produção ou após o esboço. Implica o retorno ao texto para melhorá-lo. É importante que ela ocorra, pois será ela que irá qualificar o texto do aluno. Muitas vezes na escola paramos na textualização e perdemos essa oportunidade de ampliar o conhecimento dos nossos alunos através dessa operação. Podemos rever com vários focos,
porém um de cada vez, como a coerência, pode ser pela coesão, questões ortográficas e gramaticais. Vale ressaltar que tudo não acontece de forma ordenada, mas sim articuladamente, a todo momento. A professora vai e volta questionando a respeito dessas operações. E também queria ressaltar que, como nós vimos, a linguagem escrita ela pode ser realizada tanto com os alunos que estão alfabéticos ou não. Neste caso, o professor será o escriba. Agora iremos dar uma última sugestão para o trabalho no ensino remoto, pensando nos produtos finais dos projetos do Ler e Escrever. Não sei se vocês conhecem o Padlet, que é um aplicativo de internet que permite que as pessoas expressem seus pensamentos sobre um tema. Ele funciona como uma folha de papel online, onde as pessoas podem colocar qualquer conteúdo, seja imagens, vídeos, documentos de texto, em qualquer lugar da página. Pode ser tanto no computador quanto no celular e não precisa baixar nenhum programa. Gostaria de agradecer as contribuições da escola Neuza de Fátima, das PCs Laura e Elisângela e o grupo do 5º ano das professoras Érica, Ivanilda, Solange, Márcia, Joana, Gislene e Maria Eliana. As professoras estão usando o Padlet para realizar várias atividades e obter até o retorno dos alunos das atividades. No projeto final de Contos de Assombração, a proposta foi elaborar junto com seus familiares um conto de assombração e criar ilustrações para representar suas histórias e usar recursos tecnológicos disponíveis para um conto narrado por eles, criando um clima de suspense. Cada um trabalhou com os recursos que tinha a seu alcance, proporcionando produtos finais bem variados e interessantes. Temos aqui um mural da professora que postou, antes das produções, um quadro com sugestões para orientar os alunos do que eles não poderia faltar. E também um link para eles assistirem uma videoaula. Temos produções de texto no aplicativo, produções escritas, enviadas por fotos, ilustrações e também áudio que os alunos gravaram, realizando a leitura em voz alta, criando um clima de suspense, até utilizando som com efeitos. Aqui nós temos a vantagem que fica o registro do trabalho que é desenvolvido com os alunos neste período, e eles podem acessar se precisarem. Essa escola também realizou com esta ferramenta o projeto do youtuber literário. Algumas salas os alunos foram postando e depois elas transformaram num vídeo. O Padlet é uma ferramenta bem simples para os alunos utilizarem. E vocês encontram tutoriais bem fáceis na internet. Espero que vocês possam utilizar essa sugestão, porque ela é muito importante, porque fica todo o registro do trabalho que vocês estão desenvolvendo na escola. Para finalizar, deixaremos toda a bibliografia utilizada nesta formação. Gostaria de indicar este livro, Produção e Escrita, Dificuldades de Aprendizagem. É dos autores Joaquim Dols, Roxane Gagno, Fabrício De Cândido e é da editora Mercado de Letras. É uma adaptação das propostas didáticas da equipe de Joaquim Dols para o contexto brasileiro. Os autores apresentam um procedimento de análise dos textos de alunos de escolas públicas do nosso país, oferecendo atividades de ensino para os professores, adaptando as dificuldades de aprendizagem mais frequentes que forem encontradas. E nas páginas 25 a 27, vocês podem encontrar as operações de produção textual que acabamos de trabalhar. Fica a dica do livro para vocês. Gostaria muito de agradecer a participação de todos que estiveram presentes hoje e desejo boas reflexões a respeito do trabalho realizado. Gostaria de lembrá-los de não esquecer de responder o link que está abaixo da descrição do vídeo sobre a formação para que possamos qualificar o trabalho e compreender o quanto está atingindo cada unidade escolar e para sabermos o quantitativo de pessoas que estamos alcançando. Esse vídeo ficará no nosso canal. Se quiserem, vocês poderão se inscrever
e não esqueçam de curtir o vídeo. Abraços a todos, aguardamos vê-los em breve em nossas formações. Tchau!